Queridos, a gente está nessa série intitulada Igreja Viva, Igreja que Vai. E é o tema de missões. Então, nesses cultos todos, você, em parte, está escutando sobre missões, sobre essa igreja que avança. Mas você já escutou também, então eu só vou lembrar. O texto básico que a gente está estudando é Atos 1:8, e a gente está praticamente fracionando esse texto bíblico. E ali você já escutou sobre o poder que vem do alto, sobre o comissionamento que é dado pelo Senhor Deus em Cristo Jesus. Nós estudamos acerca lá de ser testemunha, que a gente é chamado não só para ir, mas nesse processo entender o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você lembra lá daquele culto, a gente falou de Mateus 11:30, quando Jesus Cristo disse que quem está cansado e sobrecarregado deve descansar nele. Então, ser testemunha é descansar também. Nós precisamos aprender a descansar no nosso Senhor. Nós ouvimos daí da questão prática da testemunha que vai. Semana passada a gente falou sobre Jerusalém, então, nosso ambiente imediato, onde a gente está. E a mensagem da semana passada, como a dessa, ela vai falar bastante sobre o Espírito Santo, irmãos. Assim, o Espírito Santo não é um amuleto, não é algo que a gente precisa apenas para sentir algo especial. Às vezes o pessoal quer sentir algo, mas mais do que isso, Deus fez você para um propósito claro. E nessa noite, a gente vai ver de novo Atos 1:8, mas a gente vai pensar nessa igreja que estava se espalhando, que alcançou a Judéia. Foi bom eu fazer essa introdução, porque eu lembrei de 2 recados, tá, que eu não tinha dado. Primeiro recado deles, dia 28, sábado, nós temos, então, sem ser na semana que vem, na outra, uma vigília aqui, das 8 da noite à meia-noite. Você vai ver, quando a gente divulgar nos grupos de novo, vai estar lá sala de oração. Alguém me perguntou, é sala online? Não, a gente só mudou o nome, tá? Porque a gente faz aqui como se fosse uma sala, fica em roda e a gente tem esse tempo de oração. Tem que ficar das 8 da noite à meia-noite? Não, não precisa. Você vem e fica 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, mas na última vez, aí é um desafio que eu faço para você, se você quer ter um desafio. Na última vez, quem veio e ficou o período todo, pode testemunhar para ti depois, foi um tempo precioso da gente orando uns pelos outros, orando pela igreja do Senhor, orando por missões. 28/8. Não, está errado, 29? Então é 29/8. Obrigado, Rafa. O meu problema com números e dislexia, gente. E o segundo aviso não está aqui, mas assim, ao final do culto, nós ainda temos pizzas que a gente está vendendo para levantar recursos para os juniores e os adolescentes, que tem o acampamento de juniores agora em outubro. E em setembro tem o Extreme, que é outro evento que o povo daqui, os adolescentes, se deslocam para ir. Vai ser lá em Nonuai, o Extreme. E o acampamento de juniores aqui em Maravilha, no Acampaz. Para baratear, estão sendo vendidas pizzas ao valor de R$45. E aí, se você quiser uma dessas pizzas para ajudar as crianças, ao final do culto, você procura ou a Thaís, que está lá atrás, ou o Ezequiel, ou a May, e aí eles vão te dar, e a Andréia também, ela fez um sinal, e aí eles vão te dar os dados, é por Pix, direto para a conta da igreja, mas está sendo, a tesouraria está separando isso porque é para as crianças mesmo. Tá? E aí a entrega das pizzas vai ser dia 22, isso? 22, ok. Tá? Dados os 2 recados, Atos capítulo 1, versículo 8, na sua Bíblia. A gente vai ler esse texto de novo. Atos 1:8. E aí depois desse texto a gente vai para um texto específico que fala acerca desse povo saindo de Jerusalém. E aí vamos ver o que tem ali para a gente. Atos 1:8, os irmãos conhecem. Depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos ali, antes de ser assunto aos céus. Os discípulos naquela expectativa, quando vai vir o reino de Deus, o que a gente faz? Ficamos em Jerusalém ou não? E aí o Senhor Jesus diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, essa função de ser testemunha é de forma simultânea, tá? Guardem isso. Deus não espera que a gente viva fases, mas quando Deus nos chama, Deus nos salva, Deus alcança o seu coração, Ele já te separou para um propósito. Então a ideia do texto ali é algo simultâneo. Então quando a gente faz campanha de missões,
a gente está contribuindo para esse testemunho em outro lugar. Mas o que mais se investe em missões? Se você pesquisar dentro da convenção e as informações que a gente vai estar passando para você também, você vai ver que envolve ação social, envolve outras formas de trabalho ali também. E assim, quando é para missões mundiais, da mesma forma. A gente vai estar vendo isso mais para frente. Só que, como é um movimento, então, o que a gente aprende de Deus na primeira dispersão que moveu essa gente para a Judéia, por exemplo? E o que isso tem a ver com a gente hoje? O que um movimento que Deus operou anos atrás, levando o seu povo a se mudar de local, pode ter a ver comigo e contigo no tempo que a gente está agora? Para ponto de partida, entenda isso, tá? Deus nunca imaginou, Jesus nunca imaginou uma igreja parada. Ele não disse assim, receberão poder e construirão um local legal para vocês, embora a gente está nesse processo. Mas mesmo hoje, a gente estava orando mais cedo aqui, e quem está nos visitando, deixa eu te falar, você não sabia, mas a gente estava orando por você também. Aqui às 6 horas da tarde, orando por todo o povo que viria e quem visitasse da mesma forma. Mas desde sempre, a ideia da igreja é essa igreja que vai. É a igreja que recebe poder do alto, onde há comunhão, há a manifestação gloriosa de Deus, mas ela está em movimento. E nesse processo acontece algo que para eles era inesperado, porque era só coisa boa. Se a gente ler lá Atos capítulo 2, você vai ver que o pessoal perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, ele tinha as coisas em comum, mas de repente, em Atos 8, começa uma perseguição. E perseguição, gente, não é algo legal. Paulo começa a devastar a igreja, os cristãos são espalhados e, humanamente falando, é uma tragédia. Tá? O movimento que causa dor nunca é bom. Sempre vai ser alguma espécie de tragédia. Mas no contexto bíblico, e aí vai lá para a tua Bíblia em Atos 8 agora, a gente acaba vendo que aquilo que humanamente seria uma derrota, ou aos olhos daquelas pessoas poderia se imaginar como uma derrota, foi justamente o instrumento de Deus para que a glória dele fosse manifesta. Então, Atos capítulo 8, a gente vai ler só do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E Saulo consentia com a morte de Estevão. Aqui, um rapaz chamado Estevão, que era um diácono da igreja, acabou de ser assassinado através de apedrejamento. Foi isso que aconteceu. Assassinaram ele em virtude da fé dele. E Paulo, ou Saulo, consentia, concordava com a morte dele. E aí diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande lamento por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, primeiro movimento, guarda isso. Deus pode usar qualquer espécie de dispersão ou situação adversa para nos tirar do conforto. Aqui, o contexto imediato é uma grande perseguição que dispersou esse povo. Versículo 1 até o 3. Mas nós precisamos entender que Deus pode usar qualquer situação. Tem duas coisas na nossa vida. Ou a gente ama Jesus, ou a gente não ama Jesus. Não tem um meio termo. E se você ama Jesus, nesse processo, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem. Verso, então, 1 a 3, a gente acabou de ler, mas fala dessa grande perseguição e pensa numa sequência. Estevão morre, está no início do verso 1. A perseguição aumenta, ali dentro do verso 2. E dentro do verso 3, está essa dispersão e Saulo perseguindo todo mundo. Então não tem como romantizar, tá? Quando algo dá errado, via de regra, gente, pode ser uma experiência desagradável, e aqui o contexto deles, não foi agradável, teve dor, teve perda, teve medo, tem família separada, tem pessoa presa,
Tem decepção, porque quando o Paulo está devastando a igreja, indo de casa em casa, quebrando tudo, tem gente que está contigo ali, ombro a ombro, mas daqui a pouco diz que não crê mais em Deus. Está acontecendo isso. Tem luto, porque tem gente morrendo. Tem graça de Deus, de certa forma, porque fala aqui que homens piedosos choraram e sepultaram Estevão. Mas não dá para dizer que estava tudo ótimo, gente. É vida real. A vida real onde tu vai trabalhar na segunda-feira e é demitido. A vida real onde tu vai fazer um exame de rotina e dá um resultado que tu não quer. A vida real onde Deus é soberano, mas as coisas muitas vezes não estão no nosso controle. Esse povo aqui que estava celebrando a Jesus, que estava vivendo intensamente com Ele, estava experimentando uma dor da vida real. Tudo a gente pode dizer que estava ótimo porque Deus estava ali no negócio sempre. Mas humanamente, a gente precisa entender que o fato de Deus estar trabalhando não significa que o que a gente está vivendo não possa doer. Guarda isso, por favor, no teu coração. Às vezes a gente vê algo no nosso meio acontecendo que a gente julga, o diabo atacou, isso, aquilo. E eu não estou dizendo que o diabo não atacou, porque aqui a gente está vendo um troço horroroso acontecendo, mas não quer dizer que Deus esteja alheio. Você precisa entender isso e colocar dentro do seu coração. Deus não está alheio. Não quer dizer também que Ele não vá cobrar das pessoas que, crendo em Deus, baixam a guarda e deixam a vida levar. Nesse contexto, a gente precisa estar alerta. A soberania de Deus, então, entenda, não elimina a dor, não significa que essa dor possa ter a palavra final, não significa que está tudo perdido. Um pastor já falecido, o Sproul, ele costumava dizer que Deus usou a perseguição para impulsionar o evangelho para além de Jerusalém. Gente, não é motivacional isso, tá? Mas olha para o texto que aconteceu aqui. Eu vou ler só o verso 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. A ideia de arrastar é violência mesmo, tá? Então, pessoas que amavam Jesus estavam vivendo um momento horrível. E antes ali no início eu falei que a dispersão hoje, no nosso contexto, a gente pode associar sim a uma perseguição, mas a qualquer movimento que possa acontecer na nossa vida que foge ao controle. Às vezes uma mudança que você não queria que acontecesse, uma perda, um emprego diferente, uma mudança de bairro, de escola, uma crise dentro da igreja ou dentro da tua família. Uma porta que se fecha ou uma situação que tu não escolheu, que nem eu citei antes. O que pode ser de mudança que está acontecendo na tua vida hoje e que talvez tu está perguntando assim, por que eu? E eu não estou dizendo que é pecado tu fazer essa pergunta. A grande questão de Atos 8, aqui, que tu pode relacionar na tua cabeça essa dispersão ou esse momento tenso com algo aí da tua vida, mas que a gente começa a ver que aquilo que a gente pode chamar de interrupção, muitas vezes, ou com Deus, pode ser uma oportunidade. A gente falou de missões antes. Quanta gente já não teve que mudar? A gente tem os irmãos venezuelanos que viveram isso, de país. Mas essa mudança gerou um proclamar do evangelho no meio do caminho. Aquilo foi horrível. Ninguém vai dizer que foi bom vir para outro país. Talvez hoje tu está vivendo um momento legal e glória a Deus por isso. Mas tu tem que sair da tua casa do jeito que as coisas estão, deixar, abandonar tudo. É bom, não é bom. Quando a gente estava no Rio Grande do Sul, em 2024, tudo alagado, pessoas perdendo tudo, é bom? Não é bom. É horrível. Tu chegar numa casa onde a pessoa tinha lá 6, 10 cabeças de gado e agora está tudo apodrecendo no campo. É horrível. Só que ali a gente viu a graça de Deus com pessoas que investiram em missões, levantando os recursos. A gente viu o dono de uma rede de lojas, que a matriz é lá em Santa Cruz do Sul, chegando para a gente da igreja e dizendo bem assim, ei, eu vendo tudo a preço de custo para vocês. Comprem direto comigo. E a igreja podendo chegar para aquelas pessoas e dar mobília, gente. O evangelho que estava sendo pregado para aquelas pessoas, dizendo assim, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, se arrepende dos seus pecados e Jesus pode mudar a tua vida. Mas era o mesmo evangelho que estava estendendo a mão e dizendo assim, deixa eu limpar a tua casa.
Deixa eu te dar uma xícara de café, porque tu está todo molhado aí e está frio. Muitas vezes a dor que a gente está sentindo, ou talvez a dor que tu está sentindo hoje, aquilo que talvez tu chame de deslocamento, ou a dispersão, seja só um movimento de Deus te enviar para algo novo. Não é justificar o injustificável, tá? Porque quando a gente tem dor mesmo. Quando você tem uma perda, quando as coisas mudam abruptamente, você tem que chorar, você tem que se dobrar diante de Deus, porque os consolos só vêm dele, não tem melhor lugar de consolo. Outras coisas vão ser só um anestésico passageiro. Mas se é real, e a gente crê nisso, gente, que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam Ele, que foram chamados segundo o seu propósito, aquela dor momentânea, ela pode se transformar num momento de gozo a seguir. Salmo 126, a gente leu cedo aqui antes da oração, finalzinho dele que fala que quem semeia com lágrimas, ceifa com alegria. A prova nunca é boa, gente. A dor nunca é legal. O movimento de dispersão não quer dizer que você tem que sair feliz da vida. Mas entenda, primeiro ponto, entenda, Deus não está alheio a nada. Deus não está alheio a nada. E aonde você está hoje, o movimento que tu está vivendo hoje, tu pode talvez olhar de uma perspectiva diferente e clamar pela graça, visão, sabedoria de Deus e transformar aquilo em algo de gozo, de fato, de experiência com Deus. O segundo movimento que a gente vê aqui está dentro do verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, os versículos não falam que os apóstolos ficavam pregando toda a palavra. O texto não diz que os pastores ficavam pregando. O texto fala que essa gente dispersa saía falando do Senhor. Raciocina comigo. Se havia uma perseguição que era de casa em casa, essa gente, lógico, se tem uma perseguição, eles não estavam em praça pública falando. Eles não estavam num prédio como esse falando, mas de casa em casa, que nem quando a gente fala dos pequenos grupos, das células ali, naquele ambiente proclamando. Ou seja, não importava se era na beira de um rio, se você fosse um padeiro ou um açougueiro, ou se fosse a vendinha de uma frutaria, todo o ambiente era um ambiente de viver para a glória de Deus. A igreja era capacitada para essa missão. Eram cristãos comuns, gente, dispersos e sendo instrumento de Deus para a expansão do evangelho. A gente vê essa figura se repetindo em Romanos capítulo 16, quando Paulo manda saudação para um monte de gente, e a figura que ele usa ali é aos que se reúnem na casa do fulano, aos que se reúnem na casa do ciclano, aos que se reúnem na casa do beltrano. Era a igreja em movimento. A tua dispersão, primeiro, ou o momento difícil da tua vida, entenda, Deus está no controle. A segunda coisa que você precisa entender, Ele, por mais que seja algo muito absurdo, nebuloso, que você não esteja entendendo, Ele pode usar a tua vida para a glória dEle. Um dos momentos mais tenebrosos, eu já contei aqui na igreja antes, que eu já passei, foi orar com um casal no sábado à noite, depois de um encontro, pela gestação deles, aquela menina que ia nascer ali, lá por quarta-feira, e na segunda está no enterro do bebê. Que coisa horrível aquilo. Aquele homem maior que eu se abraçando em mim, chorando e perguntando por quê. O que eu vou dizer por quê? Não tem resposta. Mas o que eu poderia dizer para ele é: fulano, Deus está no comando. Deus está no controle. Eu não entendo a tua dor. Que dor horrível deve ser você perder alguém que tu ama, que tu está esperando. No caso deles era uma bebê. Eu não tenho como entender isso. Ah, fulano, eu sei como é que tá a dor. Seria hipocrisia minha falar. Mas eu entendo quem é Deus, eu entendo que tem um Deus que consola, eu entendo que tem um Deus que é amor, eu entendo que tem um Deus que é poderoso, eu entendo que existe um Deus que poderia sustentá-los naquele momento. O que eu poderia fazer, gente? Entendendo esse Deus, foi abraçar no momento do luto, chorar no momento do luto. Passou uma semana aquilo, foi junto com alguns amigos deles, bater na porta da casa deles à noite, tocar uma música, orar de novo e depois ir embora e crer no poder de Deus, ensinar para eles que apesar do momento de dor, apesar da dispersão, tem um Deus que é vivo, operante e que cuida de nós. E o testemunho que eu vi, gente, foi de uma família sendo restaurada. De uma família que permaneceu no Senhor, de uma família que testemunhou, de uma família que fez discípulos. Me convidaram para celebrar um casamento em outubro,
que é de um casal que eles levaram a Cristo depois de toda essa dor. De um casal que até poderia dizer assim, eu não quero esse Jesus que permitiu isso com vocês, mas eles não ficaram pensando no Jesus que permitiu isso, mas no Jesus que sustenta no meio da dor. No Jesus que eles poderiam orar e dizer, olha, ainda que eu ande num vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor, ele está comigo, ele é real, ele me perdoou, ele me sarou, ele me curou, e ele vai caminhar comigo. Não é sobre metodologia, irmãos, mas o texto aqui do verso 4 diz que esse povo ia, falava, testemunhava, anunciava, e o evangelho chegava. Pensa rápido, qual é a tua Judéia? Obrigado, Miguel. Minha esposa fez positivo para mim, porque toda vez que alguém me dá água, eu esqueço de agradecer. Eu vim condicionado hoje, se alguém me desse água, agradecer. Ontem aconteceu de novo. Mas, gente, qual é a tua dor hoje? Aonde essa dor tem te levado? E qual é o ambiente que tu tem andado com essa dor? Pensa rápido e responde para ti. Talvez a tua família, teu trabalho, teu bairro, teus vizinhos, amigos, escola, clientes, relacionamentos. A pergunta não é onde Deus vai te mandar, mas o que eu estou fazendo nesse momento? O que o meu testemunho está dizendo? Quem é o teu Deus? Gente, 1 ano atrás a gente estava numa série chamada Jesus, e a pergunta que eu fiz, assim, a exaustão era, quem é Jesus para você? Eu pergunto de novo. E se aí na tua cabeça tu está respondendo que Ele é tudo, olha, ora e avalia o teu coração, porque falar que Jesus é tudo, talvez é porque Ele não é nada e tu não sabe quem Ele é. Eu sei quem a minha mulher é, eu posso dar adjetivos para ela, eu posso descrever como é o cabelo dela, eu posso falar como é o humor dela. Quem é Jesus para ti? Talvez seja o pai que tu nunca teve. Talvez seja o consolo presente. Primeiro, sim, Salvador, Redentor. Mas se Ele não for teu dono, se Ele não for Senhor absoluto da tua vida, não adianta. Essa gente aqui, eles avançavam e eles entendiam que eles precisavam ali ser um instrumento onde eles estavam, porque havia essa consciência clara, quem era Jesus para eles. Nós não precisamos, irmãos, esperar de plataforma para ser um missionário, mas no cotidiano, onde a gente está hoje. E já vou te antecipar, tu acha que talvez essa mensagem vai ser só para te dizer que tu tem que ser missionário? O encerramento é diferente. O terceiro movimento, essa igreja aqui, ela não vai apenas para levar boas obras, mas Cristo. Olha o que diz o verso 5, vou reler ele. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Quem é Filipe, gente? Filipe é um dos diáconos que foi eleito lá no capítulo 6 de Atos. No contexto ali, não é esse termo, tá? Mas assim, para dar exemplo para você, tinha uma dificuldade na distribuição de cesta básica, precisavam de pessoas para coordenar essa distribuição, e Filipe foi um dos caras que foi eleito para fazer isso. Estevão, que faleceu, foi um, e Filipe foi um dos camaradas que foi eleito para a distribuição de cesta básica. Tecnicamente, talvez o movimento dele, descrito aqui no versículo 5, pode ter sido ir lá distribuir alimentação, isso, porque o povo está disperso, tem gente que não tem mais emprego, tem gente passando necessidade, então ele está indo lá prover ajuda. Mas olha só o que o versículo diz, de novo eu vou ler. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ele não foi só fazer o bem, não foi só ajudar a pessoa, não foi só organizar uma ação social, dar lá os móveis da casa que alagou, só demonstrar amor. A missão cristã inclui, gente, assim, compaixão, serviço, misericórdia, mas o centro é Cristo, Cristo crucificado. A gente pode fazer tudo de bom, se não tiver Cristo, a gente vai viver só uma religiosidade. É o Cristo que morreu, que ressuscitou, que é o Senhor, que salva, que chama ao arrependimento, que transforma. O pior pecador, a pior pessoa que tu conhece, se essa pessoa se arrepender de verdade, esse Cristo liberta, transforma. Era isso que estava no coração dessa gente. Uma dor, uma dispersão, não pode ser ignorada. Isso, tem gente que fala assim, olha por fé, declara que não está acontecendo. Se tu está com dor de cabeça, não adianta tu declarar, tu está com dor de cabeça. Tu está vivendo uma dispersão, declara por fé que não está acontecendo.
Vizinho morreu ontem. Vai declarar por fé que ele não está sendo perseguido e que tu não tem como fazer isso. Mas por fé eu posso declarar que eu creio no Salmo 23, por exemplo, que eu citei antes. Por fé eu posso declarar que se eu sou perdoado, sou redimido, se Cristo é o Senhor da minha vida, eu não estou sozinho. Por fé eu posso declarar que se eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que ouve oração, que eu posso me dobrar diante dele, que eu posso chorar diante dele as minhas dores, e afinal lá em Apocalipse fala que ele vai enxugar toda lágrima da gente. Então, se isso é real, eu não vou ignorar o que está acontecendo, mas eu posso, por fé, crer nesse evangelho que me redimiu. E por fé, crer que isso pode ser compartilhado com quem está do meu lado. Isso nos leva para um quarto movimento. Versículos 6 e 7 fala ali de sinais e poder. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos deles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Irmãos, aqui, de novo, não trata, mas isso aí é um papo pentecostal, ou é papo tradicional. Duas coisas, irmãos. Palavra anunciada e poder do Espírito Santo. Se você ama a Bíblia, mas você não ora, você rejeita a oração, você não crê no Espírito Santo, está errado. Tem um pastor reformado brasileiro, Hernandes Dias Lopes, ele fala de ortodoxia com fogo. Outro inglês, Martin Lloyd Jones, falava algo semelhante também. Se nós cremos no Evangelho, cremos na palavra de Deus, um mínimo a gente precisa buscar esse Deus da forma que a gente creu. Pedir para Ele, se revela, manifesta a Tua glória, Senhor Deus. Me capacita. Talvez que nem eu, tu é uma pessoa que tem as suas dificuldades, as suas inseguranças. Eu sou uma pessoa que sou insegura muitas vezes. Mas se eu creio nesse negócio aqui que se chama Bíblia, se eu creio nesse poder, com a minha insegurança eu posso lembrar lá do que está escrito para Timóteo. Que Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é sobre mim, não é sobre ti. Eu estou vivendo um momento de dor, eu não sei o que eu vou fazer. O grande sinal aqui, irmãos, o grande poder manifesto, mais do que alguém ter publicamente um demônio exposto ou expulso, mas é a transformação de um coração. Pessoas que antes, apartadas de Deus, não queriam saber de Deus, e daqui a pouco elas têm a sua vida desperta. Filipe anuncia Cristo, Deus manifesta poder. E a gente vê no verso 8 que aquela cidade é tomada de alegria. Não é poder por poder, gente, mas é um poder que transforma, que muda as relações. Não é tu querer ser cheio do Espírito Santo e aí participa de um culto e vem orar aqui, por exemplo, lá no sábado, do último final de semana do mês, e aí tu tem uma experiência legal, e aí você ouve Deus, e não sei o que mais, e fica... Não, gente, é o poder, você orou, talvez você jejuou, você buscou aquilo, mas aquilo se derrama na sua vida. É a igreja de segunda-feira, sabe? A igreja onde lá está havendo a dispersão, o boleto para você pagar, não só as contas, mas as dificuldades de relação familiar, onde tu vai ter que orar talvez por aquela pessoa que tu não gosta. E assim o poder se revela, ele vai moldando o teu coração. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Mais do que, o fruto do Espírito na minha vida é que eu tenho um dom. Gente, dom, milagre, a Bíblia diz em 2 Coríntios que o diabo aparece como um anjo de luz, para poder, se possível, enganar até os eleitos. O poder real é aquele poder que quebra o meu coração, para me colocar no lugar de quem eu sou para mim, mas de quem Cristo é. E aí eu vou avançar, não porque eu sou bom, mas Cristo é bom, Ele é bom. Eu vou falar porque Ele é rei, Ele é bom, Ele é poderoso. Eu vou orar, não porque, a minha oração vai ter algo especial. Não, Ele pode fazer, Ele cura, Ele liberta, Ele faz, Ele toca os corações, Ele pode fazer alguém ser quebrantado a ponto de perdoar outra pessoa. É Cristo. Talvez você precisa pedir por ousadia, discernimento, compaixão, dons, sabedoria, palavras, coragem, sensibilidade. Mas mais do que isso, peça para ser uma testemunha. Não do que os outros estão contando, mas da tua experiência com Jesus. Você pode estar passando pelo
trauma da dispersão ou do dia mal, e só sentar ali, ficar em posição fetal e chorar. Ou você pode estar vivendo aquele momento hoje e decidir hoje incomodar os céus até que algo aconteça. O John Knox, que a Ana citou antes, ele tem uma oração famosa acerca da Escócia, que era a seguinte: Senhor, me dá a Escócia se não morro. Ele não queria Escócia para ele não queria ser rei. Quando ele falava, Senhor, me dá a Escócia, ele queria ver um país redimido, um país transformado, um país avivado, um país cheio da presença de Deus. Falando de missões, eu conheço um menino que é mestre em teologia, professor da Faculdade Batista Pioneira. Provavelmente professor do Fred, Natan. A esposa dele, a Vicky, é enfermeira. Ontem eu estava conversando com ele. Sabe o que o Natan estava me dizendo? Eles vão ir para missões agora. Eles vão plantar uma igreja na Alemanha. Porque a Alemanha, infelizmente, o continente europeu está, evangelicamente falando, morto, em declínio, estagnado. E o Natan me disse assim, olha, a gente já está passando todos os processos, ora por nós aí, Marco e tal. A Vicky vai trabalhar como enfermeira, mas eu não sou nada, teologia não vale nada, eu vou trabalhar no que der. E ele não falou isso com desmerecimento. Sabe o que ele estava dizendo? Marco, eu creio no poder. Eu vou lá para servir ao Senhor Jesus. A gente orou, a gente entende que isso é um chamado. Então, grande porcaria, mestrado, porque o negócio é que eu vou servir Jesus, eu creio que Ele vai abrir uma porta, e se tiver que trabalhar construindo casa, beleza, é o que eu vou fazer, porque eu creio nesse poder de Deus. Isso nos manda para um quinto elemento. Deus cuida de quem Ele espalha ou de quem está passando pela dor. No contexto aqui, o Filipe, ele foi, pregou, serviu, enfrentou oposição, mas quando o texto fala que haviam esses sinais, tudo isso estava acontecendo pelo simples fato de que Deus estava com Filipe. O Deus que estava com ele aqui nesse contexto, era o Deus que depois aparece para ele ainda em Atos capítulo 8 e manda ele falar com o eunuco. E é o Deus que depois dele falar com o eunuco manda ele para outro lugar. Gente, Deus não só envia a gente, mas independente do momento que tu esteja passando, tu precisa entender que Deus nos acompanha. O Deus da Bíblia não diz assim, ó, te vira. Não, quem faz isso somos nós. Que a gente atira uma pessoa no fogo e fala, te vira. O Deus da Bíblia é aquele Deus encarnado que no final de Mateus capítulo 28 diz assim, e eu vou estar com vocês. Ele não diz assim, vão, façam discípulos, se virem, o negócio vai torar, vai ser difícil e se der bom, não. Eu vou estar com vocês. É algo concreto. É uma declaração linear, sem dúvidas. Eu gosto do Salmo 23 porque me faz olhar para o Salmo 23 mais do que com um pano de prato. Sabe o que eu estou falando, né? Tudo que é pano de prato está escrito no Salmo 23 do Brasil. Mas agora, imagina tu abrir esse Salmo de manhã para ler ele. Você está orando, talvez se você pode, você vai se dobrar de joelhos lá. E aí tu vai ler o Salmo, que diz que o Senhor é teu pastor, mas tu vai ler com entendimento que se a tua vida é redimida, está em Cristo, tu não está sozinho naquele dia. O Senhor do universo. Quando Cristo fala em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, é a autoridade do universo. 28, 18. Esse Deus do universo, Ele olha para o Marco, para Maria, para o Pedro, Ele olha no teu rosto, porque Ele te conhece desde que você não tinha forma no ventre que você foi gerado. Está lá Salmo 139 isso. Esse Deus olha para ti e diz, ei, eu estou contigo. Está escrito, gente. É como se Deus falasse para ele, olha, vai, porque eu estou com você. Quando a gente avança, gente, com Deus, a gente pode entender que não está avançando sozinho. O Deus que chama é o Deus que sustenta. O Deus que envia é o Deus que guarda. O Deus que te manda frutificar é o Deus que cuida do ramo que está conectado com Ele. Ontem alguém me pediu oração por um fato que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Uma família se desfez.
uma família de alguém que já servia a Jesus há uns 10 anos. Uma família jovem. Jovem, quando eu digo, pense lá, cada pessoa ali, o homem e a mulher, nos seus 30 anos. Já com bebê. Mas a pessoa que me pediu oração disse assim, Marco, ora por nós porque eu tentei ajudar ele. Eu comecei a notar que ele estava cada vez mais se esfriando, se distanciando de Deus. E servia na igreja, e está tudo certo, e fazia lá coisas na frente, mas cada vez mais longe, e eu chegava perto e cada vez mais longe, achando que estava tudo bem. Até o dia que ele olhou para a esposa dele e disse, acabou, eu vou me embora. E largou aquela mulher na mão. Gente, nenhuma queda acontece da noite para o dia, guarda isso. Crer que o Senhor é real demanda fé, mas demanda renovação da nossa mente também. Estar conectado com a videira, é isso que Jesus fala lá em João capítulo 15. Talvez tu possa pensar assim, eu quero avançar, mas eu estou cansado, ou eu já tentei, ou eu fui rejeitado, ou eu não vi resultado, ou servi anos e ninguém me reconheceu, ou talvez tu está achando que eu quero que tu faça mais ainda. Esse povo experimentou isso por uma coisa simples. Filipe experimentou isso. Permanecer em Cristo. O Cristo que consola, o Cristo que cura as nossas dores, o Cristo que cura o nosso coração, as nossas enfermidades físicas também. Permanecer em Cristo. Não é religião, mas um Cristo vivo, real, que nos acompanha em todo o tempo. É o Cristo que eu posso me levantar amanhã, 5:30 da manhã, como é costume na segunda-feira, e antes de olhar o meu Instagram, falar com Ele, porque eu sei que Ele é real, Ele está ali, Ele pode falar ao meu coração, avivar minha mente. Eu posso pegar um livrinho devocional que eu tenho ali, naqueles minutos que eu tenho antes de sair, e ler aquele livrinho pensando que o Senhor vai falar comigo. E depois, quando eu pego a minha Bíblia no meio da manhã, pensar assim, olha, eu quero ouvir a tua voz. E vai ter dias que eu vou ler e não vou experimentar nada sobrenatural, mas vai ter aquele dia que uma palavra vai me colocar de joelhos chorando, porque Ele sabe da dor que eu estou passando. Ele é vivo, Ele é real. Esse Cristo acompanhava o povo na dispersão. Esse Cristo desafiava o povo não a avançar mostrando o valor, mas avançar porque eles já tinham sido alcançados pela graça. Não evangelizar porque eles iam ser mais amados por Deus, mas falar do nome do Senhor porque eles já eram amados por Deus. Quem eu sou e Deus me amou, quem tu é? Não é falar ou servir a Deus ou fazer algo para Ele para ter uma identidade nova, não. Se eu me arrependi, Ele já me deu uma identidade nova. Eu não tinha família, não era nada, eu sou todo torto, e Ele me amou. Ele só quer que eu me submeta a Ele. E nós vamos para um último movimento. Dentro ainda, ali do verso 6 ao 8. Deus faz o fruto florescer. Só para relembrar ali, Filipe anuncia, o Espírito opera, pessoas são libertas, pessoas são curadas. E então, verso 8, a grande alegria, houve grande alegria naquela cidade. Não diz que o Filipe produziu alegria, mas diz que Deus produziu esse fruto, lógico, através da missão do Filipe. Irmãos, você, guarda isso nessa noite, você só é chamado a ser responsável, se por alguma coisa, a sua fidelidade com relação a Deus. Guarda isso. E fidelidade com Deus, ela é construída com coisas simples, tá? Você não tem que dar uma oferta estrombólica, fazer uma promessa, cruzar essa cidade a pé, ou sei lá. Sabe o que é? Dobre seu joelho todos os dias. Abra sua Bíblia em casa. De modo simples. Leia, aplique no seu coração. Ore a Deus. Se conecte com irmãos, irmãs, que vão te ajudar. A Bíblia fala da gente, o ferro, assim como o ferro afia o ferro, um irmão ao outro. A Bíblia diz para a gente carregar os fardos uns dos outros. Quando vê, tu está morrendo por dentro, e aí reclama, e aí, sei lá, até esbraveja às vezes, mas nunca se dignou a pedir para alguém orar por você. Não é nem chegar aqui na frente, mas é para alguém que você ama, que você sabe que tem Jesus, e diz assim, ora por mim porque está difícil, ora por mim porque mês passado eu pensei em desviver, está difícil. O fruto, de fato, aqui, é essa vida que vai sendo transformada. Deus exige da gente fidelidade.
mas Ele é responsável pelo fruto. A nossa tarefa, irmãos, nesse contexto aqui, seria se submeter a Deus, ir, anunciar, amar, orar, discipular, obedecer a Ele. Mas quem transforma coração é Deus, quem salva é Deus, quem convence o Espírito Santo, quem faz nascer de novo o Senhor em Cristo Jesus, quem produz fruto, o Senhor Deus em Cristo Jesus, quem morreu pelos nossos pecados, Jesus. E aí a gente fica dividido, muitas vezes, né? Ou acerca do que a gente pode fazer de melhor, ou com medo de não cumprir o que a gente acha que tem que cumprir diante de Deus. Mas deixa eu falar para ti, a única coisa que Deus requer de ti, de novo, é fidelidade a Ele, tá? E aí, se você vai servir, vai ser resultado dessa fidelidade. Irmãos, essa igreja aqui, ou o chamado de Deus essa igreja, e para nós hoje não é uma promessa de conforto, tampouco ausência de dificuldade, mas é a promessa de Deus, da presença do Senhor Deus, da presença de Cristo Jesus, do Espírito Santo no meio delas. O texto começa dizendo que Saulo perseguia a igreja. O texto avança dizendo que essa igreja se espalhou. O texto descreve essa perseguição no verso 3, dizendo que era uma perseguição violenta, de casa em casa, que arrastava pessoas. Mas termina com a alegria de um Deus presente. Termina com a alegria de um Deus que conduz a história. Começa com luto, mas termina com vida. Começa com uma igreja espalhada, mas termina com uma cidade alcançada. Isso é providência, é graça de Deus. Quero orar com você, mas eu preciso te desafiar nessa noite a sair da tua zona de conforto. É um apelo que eu faço ao seu coração. Se a tua zona de conforto é uma vida religiosa e você não tem Cristo como dono da tua vida, isso é uma coisa por fé, a Bíblia manda você se arrepender, reconhecer que é uma pessoa pecadora. Diz que todos pecaram. Não, o Marco pecou. Não, todos pecaram e todos estão separados da presença gloriosa de Deus. Então, não é o dedo apontando para você, é todo mundo, o universo, está todo mundo apartado de Deus. Mas o mesmo texto fala que aqueles que se arrependem, que estão destinados à morte pelo pecado, mas então eles se arrependem, eles olham para Cristo e se arrependem, a estes Deus dá vida eterna. A esses Deus promete redenção, perdão. Ah, mas tu não sabe, pastor, o que eu fiz anteontem? Não sei mesmo. Lá na faculdade, um colega emprestou o nome, ele era agricultor. Prestou o nome para uma pessoa da igreja dele. Prestou cheque, né? Então não sabe o que aconteceu. Aí ele veio pedir oração para nós. Porque ele tinha um caminhão-truque e iam levar o caminhão-truque dele embora, que era o que ele precisava para a lavoura. Oramos, levantamos uma oferta, no final não precisou, se deu um jeito. Mas o mais irônico estava por vir. Passou um mês, ele testemunhou para nós. Ele era da Assembleia de Deus. Ele estava numa campanha, lá no interior de Juricaba, um culto cheio de gente. Ele fez um apelo, e a pessoa que veio à frente pedindo para ser perdoado por Jesus foi aquele que lesou ele financeiramente. Gente, Jesus pode pegar o teu coração todo quebrado, se tu te arrepende, te perdoar e te dar uma vida nova. O ontem já era, mas o hoje pode ser algo novo para qualquer pessoa. Para um terrorista islâmico que se converte e depois escreve um livro chamado Filho do Hamas. Ele foi criado para matar gente, mas Jesus alcançou o coração dele. E agora ele testemunha que um dia ele foi feito para ser filho do Hamas, mas hoje ele é filho do Deus Altíssimo, que perdoou os pecados dele. Desafio para você, então, primeiro, talvez, se é o seu caso, você já aceitou Cristo como Senhor da sua vida? De novo, não é a partir de hoje eu sou religioso. Não é isso. É confessar-se diante de Deus. Senhor, eu sou pecador, pecadora, eu preciso do teu perdão. E, gente, a partir dali, a mudança é Ele que faz. O que a gente faz é regar, é encher o coração de Bíblia, de oração. Mas o cara que era mau começa a mudar o comportamento, a mulher que era má começa a mudar o comportamento. A sua vida começa a ser transformada porque é Ele que faz.
Agora, se Cristo já é o Senhor da sua vida, quando vê você estar com o coração frio, longe de Deus, porque tu acha que Ele te abandonou, eu preciso te lembrar que Deus não perdeu o controle do universo. E o desafio para você é para se voltar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, cumpre o teu propósito em mim, eu não vou fugir, eis-me aqui. Para todos nós como igreja, nós sabemos como é o lado obscuro da nossa cidade. Eu não tenho que estar falando aqui do púlpito, você sabe. E a gente pode ser a resposta ou seguir reclamando e falando para todo mundo que a nossa cidade é má. E eu já decidi um tempo que eu não quero reclamar. Se considerar a realidade da minha cidade, eu quero ser o cara que vai orar e clamar por um milagre. Pedir que Deus faça algo. E às vezes não vai ser do meu jeito. Às vezes vai ser diferente, mas tudo bem. Qual dessas circunstâncias você está? Meu apelo a você nessa noite, a igreja viva, a igreja que vai, é aquela igreja que, mesmo que esteja passando por dor, ou aquele homem, aquela mulher, que mesmo está passando um momento difícil, ele entende que Jesus está presente, que Ele redime, que Ele cura, que Ele purifica, que Ele aceita quem está arrependido. É aquela pessoa que, mesmo no meio do vale da sombra da morte, entende que ali pode haver uma raiz que vai fazer brotar alegria. O texto começa com morte. Versículo 1, essa perseguição de Saulo e a morte de Estevão. Mas o versículo 8 termina dizendo que há grande alegria naquela cidade. O Deus da Bíblia é esse Deus que muda a história. A pergunta que eu faço é: em que parte da história você está hoje? Talvez a tua dor hoje pode ser um instrumento de Deus para mudar a tua história para a eternidade. Se tu vai entrar no fluxo de Deus ou não, não é minha responsabilidade definida aí. É tua. Vamos orar? Onde você está? Feche os olhos. Se você está aqui hoje e não tem certeza da salvação da sua alma, do seu coração, eu vou repetir, isso não é religião, mas você não tem certeza se Cristo é o Senhor da sua vida. Se você partisse hoje, abruptamente, tu nem sabe para onde tu vai. À luz da Bíblia, o Senhor não exige pagamento de nada de você. A única coisa que Ele pede a você é arrependimento e fé. Arrependimento e fé. A única coisa que Ele pede de você, no ato de arrepender-se, é reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, e que você precisa do perdão dEle, que perdoa. Aonde você está, de olhos fechados, só levante a sua mão para que eu possa estar orando por você. E esse levantar, amém. Pode baixar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém mais gostaria de receber essa oração? Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Alguém mais? Oração de arrependimento e pedir para Deus reinar no seu coração? Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Sim, Deus, em nome de Jesus. Tu é o Deus que não apaga o nosso passado, mas reedita o nosso futuro mediante o perdão dos nossos pecados. Tu é o Deus que não apaga a nossa história, mas tem poder para renovar ela e apontar para o futuro novo. Tu é o Deus que, à luz da Bíblia, aceita o coração quebrantado, contrito de quem pede perdão e conduz para uma caminhada, para uma jornada nova. E é a Ti que nós oramos nessa noite, Senhor Deus. É a Ti que nós clamamos por redenção. Tu conheces o coração dessas pessoas, ó Deus, que levantaram sua mão nessa noite. E Deus, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, Tu tem poder não somente para curar esse coração, mas para colocar numa rota nova de vida. Deus, em nome de Jesus, eu coloco o coração desses homens e mulheres diante de Ti e clamo, Deus, por esse despertar, por esse avivamento. Que essa confissão, esse pedido para pedir para o Senhor reinar, não seja limitado ao culto dessa noite, Deus, mas se derrame, seja transbordado para segunda-feira, Deus, para a certeza de que essa pessoa não está mais só, mas tem ali o Senhor como Deus, o Deus presente, vivo, operante, Senhor, dono da vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor também, irmãos e irmãs aqui nessa noite, que talvez estejam passando pela dor do que o texto chama de dispersão, mas pode ser
diferentes momentos de dor. E ali no texto a gente vê o Senhor transformando essa dor, apontando para algo que virou alegria. E eu peço, Deus, a tua cura, a tua restauração, o avivamento do Senhor, a graça do Senhor sobre essa igreja, Deus. Que o Senhor inquiete o nosso coração. A segunda não pode ser mais uma segunda apenas. O culto não pode ser mais um culto apenas. A célula não pode ser mais uma célula apenas. Mas, Pai, muda as nossas vidas, transforma-nos para a glória do Teu nome. Aviva os nossos corações, aviva a Tua obra, Deus, em nossas vidas. Tu és o mesmo Deus de ontem, Deus. O Deus que consola, mas também o Deus que enche de coragem, de vigor, de ânimo. O Deus que enche de expectativa, que renova a visão, que dá fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Deus, sobre esse povo, sobre todos os que estão aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu coloco esse culto diante de Ti, Pai. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Essa canção, faça dela uma oração, por favor. A canção vai falar acerca de se derramar diante de Deus. Também tem um desafio que a Adri lembrou acerca de missões. Ao final do culto, eu já falei, quem está nos visitando, você pode pegar um devocional ali, é um presente para você. Mas a todos os que estão aqui, a gente já distribuiu na semana passada. Você pega lá no fundo um cartãozinho de oração, parecido com esse aqui. É só para você botar o nome de alguém que você ama e lembrar todos os dias de orar por ela. Só isso. Uma pessoa próxima a você. Então você pode pegar, não tem custo nenhum. E use esse lembrete para você estar experimentando da graça de Deus também.